A partir de janeiro de 2024, o PIS sobre folha vai para a DCTF Web. Nós vamos falar de todos os detalhes aqui nesse vídeo. Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Pessoal, eu estou aqui para comentar sobre mais uma alteração que veio com a Edição Normativa 2162, que é a entrada do PIS sobre folha lá na DCTF Web. Nós vamos dar uma olhada na alteração que veio com essa Edição Normativa e ver algumas particularidades relacionadas a esse tema. Então fica comigo até o final do vídeo. Aproveita, se você não está inscrito, clica aí no botão de se inscrever e já deixa o seu like. Vamos falar então sobre PIS sobre folha. Nós tivemos aí a publicação da Edição Normativa 2162, que alterou ali alguns prazos na DCTF Web, alterou ali algumas informações na Edição Normativa da DCTF Web, sendo uma delas que a gente já falou aqui, que é o prazo de entrega da DCTF Web mensal. Tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre o tema, eu vou deixar aqui na descrição. E uma das novidades que veio também com essa instrução normativa foi a questão do PIS sobre folha, porque ela alterou também a instrução normativa do PIS sobre folha, que é a 2121. Então vamos falar aqui sobre isso, que é o PIS/PASEP sobre a folha de pagamento. Tem uma notícia que foi publicada lá no site da Receita, que trata dessa alteração que veio com a instrução normativa 2162, e lá tem um tópico do PIS sobre folha. Outra simplificação ocorrida por meio da Edição Normativa 2162 foi a previsão da inclusão na DCTF Web da contribuição para o Programa de Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e incidentes sobre a folha de salários devida pela entidade sem fins lucrativos. Pessoal, eu já tinha feito um vídeo aqui sobre a obrigatoriedade do PIS sobre folha. Eu vou localizar ele aqui no canal e vou deixar aqui na descrição para você olhar também, tá? Assim, em relação aos fatos geradores que ocorreram a partir de janeiro de 2024, as entidades sem fins lucrativos passarão a declarar a contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre a folha de salários na DCTF Web e não mais na DCTF PGD. Na nova sistemática, o valor aferido da contribuição será recebido automaticamente pela DCTF Web a partir do fechamento da social, o que proporciona segurança em relação à integridade das informações declaradas e não ficará sujeito a erro de preenchimento, tá? Vamos dar uma olhada na Edição Normativa? Essa Edição Normativa aqui, tá? A 2162, ela tem dois artigos. O artigo 1º altera a 2005, que é a Edição Normativa da DCTF Web. Ela vai alterar ali o artigo 19A, que trata da entrada da obrigatoriedade dessas contribuições, desses tributos, lá na DCTF Web em substituição à DCTF. E ela vai indicar ali a contribuição sobre o PIS/PASEP incidente sobre a folha de salários. Deixa eu pegar aqui essa IN na íntegra para a gente olhar. Então é a IN 2005, que é a Edição Normativa da DCTF Web. Lá no artigo 19, é o artigo que vai tratar de prazos, tá? Mas a gente vai querer olhar ali o artigo 19A. Então ele vai tratar de prazos ali, entrada das obrigações. O 19A, ele vai falar o seguinte, ó: a DCTF substituirá a DCTF como instrumento de confissão de dívida e contribuições dos seguintes créditos tributários cujos fatos geradores ocorrerem a partir de janeiro de 2024. E ali dos estados, né, tem aqui os tributos federais e tem também aqui a contribuição do PIS/PASEP, incidente sobre a folha de pagamento, que foi incluída aí pela Edição Normativa a 2162 que a gente acabou de olhar. Pessoal, demorou, mas demorou para o PIS sobre folha aí para a DCTF Web, já deveria ter ido há muito tempo, ó. Inclusive lá na social já tem um indicativo que você marca no S1000 dizendo que aquela empresa tem essa contribuição. Está demorando muito para isso acontecer, mas agora isso de fato vai acontecer a partir de janeiro do ano que vem. Por hora você vai continuar recolhendo no DARF, que é gerado lá no Cicalco Web, e tem que fazer a declaração na DCTF PGD, tá? Em janeiro, essa informação do E-Social vai para a DCTF Web, e aí você vai recolher no DARF, que é gerado na DCTF Web, e não vai precisar mais declarar informação na DCTF. Teve outra alteração aqui na 2162, que ela, no artigo 2º, ela vai alterar agora a Edição Normativa 2121, que é a Edição Normativa que trata sobre o PIS sobre folha, num ponto ali que é com relação ao cálculo do PIS sobre folha sobre a folha do 13º salário. Atualmente, como é que é feito? Quando você paga a primeira parcela, ali na folha que transita aquela primeira parcela, tem a contribuição do PIS juntamente com o salário mensal, certo? Juntamente com as remunerações mensais. E quando você paga a segunda parcela, ali sobre a segunda parcela, sobre aquela diferença, né, mais a folha de dezembro, você recolhe o PIS sobre folha, tá? Ele é calculado ali 1%, tá bom? Aí teve uma alteração agora com relação ao 13º, que foi a alteração lá no artigo 300. Então foi alterado o parágrafo 1, 2 e 3
uma alteração que vai começar, né, vai entrar em vigor a partir de janeiro também do ano que vem, tá? Então, bora olhar direto lá na instrução normativa. Deixa eu ver, eu estou com ela aberta aqui. Ó, essa é a instrução normativa. Lá no artigo 300, ele começa a falar aqui das contribuições para o PIS/PASEP incidente sobre a folha de salários. Ele vai falar aqui do fato gerador, ele fala que quem é obrigado a recolher, quem é isento, qual é a base de cálculo e qual é a alíquota. Ele vai dizer aqui nos artigos seguintes, né? Então, do 300 até o 304, ele está tratando desse tema. O 305 também ele trata, que é o prazo de recolhimento. Então, aqui ó, no fato gerador foi o que teve alteração no artigo 300, parágrafo 1º, 2º e 3º, e é basicamente aqui com relação ao 13º. O que muda aqui com relação ao 13º? O que muda é que agora o PIS sobre folha, a partir de janeiro do ano que vem, o PIS sobre folha do 13º salário, ele vai ser calculado com base na folha do 13º salário, na folha anual lá do social. Então, assim, ó, o fato gerador da contribuição para o PIS/PASEP incidente sobre a folha do 13º salário ocorrerá no mês de dezembro, quando o benefício se torna devido, ou no mês do desligamento, no caso ali no mês da rescisão do contrato de trabalho, quando o benefício compõe as verbas rescisórias, tá? Então a grande mudança que está aqui com a instrução normativa é que não vai mais ser calculado sobre o adiantamento, só lá na folha anual. E essa mudança, né, aí vai ser recolhido quando? No mesmo prazo, não teve alteração no prazo, até o dia 25 do mês seguinte, mas só que essa mudança aí do recolhimento só se aplica a partir dos fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2024, tá bom? Aqui ainda nessa instrução normativa do PIS sobre folha, você consegue ver ali quem é obrigado, por exemplo, templos de qualquer culto, partidos políticos, instituição de educação e assistência social, a que se refere o artigo 12 da Lei 9.532, instituição de caráter filantrópico, sindicatos, federações, confederações, serviços sociais autônomos, conselhos de fiscalização, fundações. O principal aqui, acredito que é bem comum, é os condomínios, né? Você que trabalha com condomínio, o condomínio ele tem PIS sobre folha, tá? Qual é a base de cálculo? A base de cálculo é a mesma base de cálculo previdenciária e o percentual é 1% sobre a folha de pagamento. Se a gente for lá no E-Social, a gente vai ver que no E-Social já tem essa previsão de onde é que você marca que a empresa tem PIS sobre folha, que está lá no S1000, tá? Eu estou com o manual da Social aqui, eu estou no tópico que fala sobre o S1000 e aqui no último ponto, aqui no ponto 13, ele vai falar, ó, sujeito passivo à contribuição sobre PIS sobre folha, incidente sobre a folha de pagamento. O preenchimento do campo, aí tem um campo específico lá com sim, só irá gerar efeitos após a adaptação da DCTF-Web para a inclusão do valor do PIS sobre folha de pagamento em DARF. Então já pode marcar o indicativo lá no S1000, só que ele só vai estar valendo quando, né, o PIS sobre folha começar a ser declarado na DCTF-Web. Aí a gente pode até mais fundo. Eu queria ver, de repente você tem um condomínio aí, você queria ver se está marcado esse indicativo ou não diretamente no portal, tem como consultar, a gente vai fazer junto aqui, tá bom? Vamos tentar acessar aqui. E aí também já fica a minha dica, verifica com o teu software de folha, onde você marca esse indicativo para que seja gerado para o S1000. Caso não tenha essa informação no portal social, vale a pena você já enviar essa informação antes do início da obrigação, certo? Então eu vou entrar aqui com o gov.br, bora ver se a gente consegue acessar o E-Social aqui. Eu tenho um cliente que é condomínio, vamos ver se a gente consegue acessar. Ó, vai lá nos dados do contribuinte, ele vai abrir os dados do S1000. E aqui, ó, nessa parte aqui, ó, indicativo de tributação, a folha de pagamento PIS sobre folha, tá? Tem que estar marcado com sim aqui. No meu caso aqui eu já deixei marcado e agora eu estou só aguardando o início da obrigação, tá bom? Pessoal que tem aí essas particularidades, fiquem atentos a essas mudanças. Como eu falei, demorou um pouquinho, mas aconteceu o PIS sobre folha a partir de janeiro do ano que vem, vai ser declarado lá no DCTF-Web. Aí, como o vencimento ele é diferente do DARF, né, porque não teve mudança com relação ao vencimento até o dia 25, tá? Inclusive está lá na instrução normativa. É bom sempre olhar lá na instrução normativa, está dizendo o seguinte, bora lá na instrução normativa, é essa aqui, ó, com relação ao vencimento, ó. O pagamento da contribuição do PIS sobre a folha de pagamento será até o dia 25 do mês seguinte ao ocorrência do fato gerador. Se o dia do vencimento que se refere ao CAPT não for o dia útil, o pagamento deverá ser antecipado para o primeiro dia útil que anteceder, tá? Esse é o prazo de recolhimento, o que é diferente do prazo do recolhimento do DARF lá do DCTF-Web, que é até o dia 20. Então,
Você pode gerar um DARF só, antecipar esse recolhimento desse PIS sobre folha, ou pode gerar um DARF separado, aí vai ser da tua preferência. Então vamos ver quando chegar lá no mês de janeiro se o manual do CTF Web vai ser atualizado para trazer mais informações, para ver como é que vai se comportar essa informação lá. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar seu like, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.